Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda. E vamos então ao e-mail de hoje, e-mail dele que diz assim: Olá, André. Olá, meu nome é tal, sou de Brasília, tenho tantos anos. Mando esse e-mail para contar a minha história. Terminei uma relação com a minha ex há cerca de 2 semanas. O momento é delicado, mas seus vídeos têm me ajudado muito. Que bom! Fico feliz por isso e agradeço também. Em setembro começamos a conversar. Nesse momento ela vinha de uma relação que havia terminado com o ex, que por sinal ela estava gostando dele ainda. Até que, em uns dias depois, estávamos gostando um do outro. Marcamos de sair e por fim começamos a namorar. Nossa relação era muito boa. Havia uma sintonia muito interessante. E pensei que ela realmente gostava de mim, pois ainda a amo. Namoramos por quase 2 meses. Antes do término, eu havia ido à casa dela e visitei a família dela. Até aí estava tudo bem. Um dia depois, ela viu o ex dela, pois eles moram perto e tal. Ela me contou que eles voltaram a se falar porque eles ainda eram amigos. Porém, ela havia garantido que eles eram apenas amigos e que era de mim que ela realmente gostava. Uma semana depois, percebi que ela estava um pouco estranha, mas ela havia dito que me amava. No dia seguinte, perguntei por que ela estava se comportando de uma maneira estranha. Aí ela me disse: não pense que não gosto de você, mas eu sinto falta dele. Referindo-se ao ex. Chorei bastante, sofri muito. Ela foi a minha primeira namorada e eu ainda a amo. Não nos vemos pessoalmente desde quando fui à casa dela. Ela viajou semana passada, só volta daqui a 4 semanas. Antes dela viajar, uma semana depois do nosso término, ela voltou a ficar com o ex dela. Fiquei arrasado quando soube, pois ele não gosta dela, nem a valoriza, porém ela o ama e é apaixonada por ele. Só conversaremos quando ela retornar, mas nessas 2 semanas tem alternado entre momentos de força e momentos de extrema tristeza. Sinto a falta dela e morro de saudades. Obrigado por acolher essa história. E aí, termina. Olha, gente, essa questão é uma questão dolorosa e é uma questão que acontece. Sabe que teve uma época na minha vida que quando eu começava a conhecer alguém, a primeira coisa que eu perguntava é: e aí, faz quanto tempo que você está solteiro? Ah, faz tanto tempo. Ah, tá. Porque, sabe, parecia que eu tava com a sina do ex, a maldição do ex. A maldição do ex me assombrava. Foram assim, acho que 2 ou 3 relacionamentos assim, que eu estava conhecendo a pessoa, que poderia virar um relacionamento, que eu já estava até... Isso o André do passado, tá? Não o André que gravava vídeo, o André lá de trás ainda. Então eu lembro que aquela época foi uma época da maldição do ex. Que eu começava a conhecer alguém, era batata, gente. Era batata, era coisa que fazia 2 ou 3 semanas, que estava conhecendo, poderia virar alguma coisa, pum, voltava com o ex. Às vezes, pessoa que fazia 5 meses já que estava separada, voltava com o ex. Eu falava: puta que pariu, que inferno. Por isso que, assim, quais são as garantias que a gente tem? A gente não tem, não é verdade? Por isso que eu vejo que a gente tem que perceber, sondar muito bem e ir com calma. Porque o grande problema, que o André do passado, esse André ao qual estou me referindo, que minha história, essa situação que eu passei, lá atrás eu já fui um cara carente, então eu era um cara que também me apegava muito fácil. E quando a gente se apega muito fácil, a gente não consegue, ir com calma. Tudo aquilo que eu falo dentro dos vídeos de carência, por exemplo, eu também já fui, gente. Então, senão a pessoa acha que eu caí do céu aqui, pum, para gravar vídeo.
Não, eu também já fui um cara que passei por N situações. E estou em processo de. Não significa que hoje eu sou o cara, desculpa aí, eu sou o fodão. Ah, para. Mas comparando eu comigo mesmo. Tá me entendendo? Então eu vejo naquelas situações. Por que que eu tava com a maldição do ex? Porque na verdade eu tava me apegando. Então, quer dizer, eu tava carente, eu já projetava muitas expectativas, então já criava toda uma história de um possível namoro em cima do cara. Então eu não conseguia enxergar coisas que talvez estivessem óbvias. Ou seja, que a pessoa ainda não tinha encerrado um ciclo, que a pessoa ainda estava conectada, que a pessoa não estava sendo recíproca na mesma intensidade que eu estava indo. Então que era necessário ir com mais cautela, era necessário que eu aplicasse o conhecimento primeiro da situação. À medida que eu vou conhecendo, aí eu vou me envolvendo. O André do passado era um cara que fazia o inverso. Primeiro me envolvia. Então, por quê? Por causa da carência, que eu preciso estar com alguém, né? Para suprir minha carência. Depois eu vou buscar conhecer onde eu estou entrando. Então, esse é um problema. Agora, André, então o André de hoje nunca mais vai passar por isso? O André de hoje, que é um André que busca o conhecimento, a análise, né? Que vai com calma, né? Vamos com calma, vamos percebendo aqui. É um André que então hoje não vai passar por esse tipo de situação, que está com o corpo fechado? Claro que não. Evidente que não. Porém, hoje eu posso dizer para vocês que, claro, essas situações, olha, acontecem, assim, é quase raro de acontecer na minha vida hoje em dia. Por quê? Porque você aprende a se posicionar, você aprende a perceber, você detecta algumas coisas aqui. Então, nós não temos garantia. Por quê? Porque a gente se orienta a partir do que a pessoa está nos dizendo. Por exemplo, ela diz para você, não, imagina, já terminei, não sei o quê, nananana. Aí volta a conversar com o ex, não, é só amizade. Aí ela começa a ficar estranha, tá entendendo? A hora que eu li que estava ficando estranho, eu falei, vai ser bode esse negócio aqui, vai dar bode aqui. E de fato deu. Isso nos traz tristeza? Eu entendo você. Eu entendo você porque o André do passado já passou por tudo isso também. Porque você cria tanta expectativa e elas vão por terra. Então isso nos abala. Só que aí que tá, meu querido. A gente tem que perceber o seguinte. Ela não tinha encerrado, né, uma situação, voltou com ele. Então, mas ele desvaloriza ela. Tá, é problema dela. Se ela quer estar com um cara que não a valoriza, se ela quer estar com ele, não sei o quê, então, ela que fique com os problemas dela e com as razões dela. Então, o que a gente pode fazer? Eu vou entrar na cabeça da pessoa e falar, você não está vendo que ele não te valoriza? Você tem que valorizar a mim, porque eu vou ser um cara que vou te valorizar. Não. Em primeiro lugar, eu vou me valorizar. Entendeu? Em primeiro lugar, deixa ela com as decisões dela. Por que eu tenho que ficar interferindo nas decisões da outra pessoa? Ou ficar desenvolvendo o inconformismo? Onde já se viu, eu não me conformo dela voltar com ele, que ele nem valoriza ela, me deixar. Ela me deixou. Então, mas eu não vou me deixar. São razões que estão nela. E quais são as minhas razões? Quais são as razões para então agora eu sair dessa? Para eu encarar que ela fez a escolha dela e agora eu vou fazer a minha. Eu escolho por mim. Eu escolho estar comigo. Eu escolho, então, agora seguir meu caminho. Eu escolho qual vai ser a minha escolha diante da escolha dela. Entende? Ou seja, eu me posiciono. Agora eu me posiciono diante de tudo isso. Ao invés de ficar, então, querendo que amanhã ou depois ela perceba a burrada que ela fez de voltar com um cara que não valoriza e venha correndo para os meus braços. Não, eu olho o que aconteceu
e eu não fico criando nenhum tipo de expectativa. Eu já me estrepei criando expectativa de que então, uau, nossa relação, eu já vejo o futuro, já vejo tudo, quando na verdade ela ainda estava conectada com o ex. Então, já me estrupiei criando aquela expectativa. Não vou me estrupiar de novo, criando mais uma expectativa, ou seja, de que ela vai quebrar a cara e vai voltar para mim. Pô, eu tenho que aprender com os meus erros. Então, já me estrupiei com a primeira expectativa. Não vou criar uma segunda. De ficar criando essa ilusão de que ela vai quebrar a cara e vai vir correndo para os meus braços. Eu simplesmente vou encarar o que aconteceu e vou seguir minha vida, me posiciono diante de tudo isso. Agora eu me reconstruo, me refaço, né? E então agora eu tenho que criar expectativas de mim para comigo mesmo. Ponto. Para que eu esteja bem. Certo? E aí a gente vai desenvolvendo então uma maturidade a partir das situações que vão acontecendo na nossa vida. A gente vai tirando lições, né, dessas situações, para que a gente não recaia tão facilmente de novo numa mesma história, numa mesma situação. A gente desenvolve referenciais, né, que nos vão trazer então aí as lições, né, e vão ser referenciais mesmo, para que a gente possa se orientar, para que a gente possa ter maturidade na nossa vida. Claro, sem dúvida alguma. Não é a gente se tornar uma pessoa fria. É simplesmente a gente se tornar uma pessoa amadurecida a partir dos tombos. Ok? Muito obrigado. Gente, inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais, Facebook, Instagram. Fico aguardando você lá. Muito obrigado. Beijo no coração. E, é claro, um forte abraço.